Graça e paz, queridos irmãos e amigos que nos acompanham no YouTube, nessas pequenas meditações que fazemos, ainda mais nesse mês de maio que já está se expirando e está chegando o final hoje, o último domingo do mês, e esse mês a gente sempre dedica a nossa atenção à família e as mensagens estão sempre voltadas para o bem-estar da família, para a orientação, fortalecimento, conforto da família. Hoje nós temos o tema chamado o lar como lugar de criar filhos, de educar filhos. O texto de Provérbios, capítulo 6, verso 4, diz que os pais devem criar os filhos de um modo de não provocá-los à ira, mas criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Isso realmente é muito sério. Então a gente escuta muito que criar filhos não é brincadeira. E realmente não é brincadeira. Mas a propósito, eu tenho visto pessoas também dizer assim, não, criar qualquer animal, criar qualquer coisa, dá muito trabalho. Evidentemente que sim. Embora não devêssemos fazer essa comparação entre criar filho e criar animal, porque há uma distância muito grande de valores entre uma coisa e outra, não é? Realmente, qualquer coisa que você está criando, está cuidando, está dando, evidentemente, trabalho. Então, por que, a comparação não é justa? Porque filhos é muito mais do que qualquer tipo de animal, embora hoje em dia muitas pessoas estão preferindo criar gatos, principalmente cachorros, do que animal, e se procura se satisfazer com isso aí, mas criar filho não tem realmente comparação. São pessoas humanas, imagem e semelhança de Deus, e ainda mais se for filhos, porque criar filho não é simplesmente gerar ou dar à luz, é preciso cuidar, é preciso investir, é preciso compreender a complexidade do que vem a ser esse criar e este educar. Não é? Então, para isso, a gente está um pouco chamando a atenção, principalmente dos pais, nessa questão, porque cada filho, não importa se criança ou se mesmo depois de adulto, é um mundo. São pessoas distintas, diferentes, de modo que às vezes os pais falham porque na preocupação de serem justos, de dar para um e para o outro as mesmas coisas, é preciso perceber que eles não são realmente iguais. Às vezes é preciso, em alguns elementos, em alguns momentos, agir com distinção, ou seja, aqui é diferente porque fulano é diferente. Essa individualidade para estimular os filhos num bom caráter, estimular os filhos a serem pessoas úteis, pessoas honestas, pessoas verdadeiras e principalmente, como diz a palavra de Deus, criando-os na disciplina e a demonstração do Senhor. Então, essa ênfase da palavra de Deus significa que a principal causa para criar os filhos, o principal objetivo é criá-los na disciplina e a demonstração do Senhor, ou seja, para que eles sejam filhos de Deus, mais do que nossos filhos. E isso aí aponta para os valores eternos, para os valores imutáveis, para os valores mais reais, porque às vezes os pais confundem, dando para os filhos muitos valores e muitas coisas materiais e não dão os valores espirituais, os valores eternos. Não dão principalmente o exemplo. Aí vem a tônica. Acho que criar filho, principal tarefa dos pais é, no caso, o exemplo. É o exemplo. Porque às vezes os pais não têm recursos materiais, às vezes os pais não têm recursos intelectuais, mas se ele tiver um bom exemplo de caráter, um bom exemplo de vida, um bom exemplo de responsabilidades, ele transmite através do seu exemplo, do seu modo de viver,
o seu carinho, a sua educação, o seu cuidado, a sua preocupação, as suas orações pelos filhos, não é? Por isso que a Bíblia diz, queridos, que herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre, o seu galardão. Veja que quando a Bíblia diz que herança, significa, olha, isso é uma dádiva especial que Deus está dando para mim, está dando para você, está dando para o pai, está dando para a mãe. Nós não devemos negligenciar ou olvidar tamanha dádiva e responsabilidade, mas tentar diante de Deus corresponder. Orar primeiramente por nós, para que Deus nos dê essa sabedoria, nos dê essas condições, não apenas físicas e intelectuais, mas essas condições de modelo, de exemplo, e transmitir isso para os filhos dentro do caminho do Senhor. Em Provérbios diz que, na Bíblia Sagrada, diz que ensinar no caminho, não é apenas apontar, olha filho, vá por esse caminho, é ir com ele ao caminho, estar com ele no caminho, estar com os filhos durante esse percurso, essa caminhada. Isso envolve também saber o momento de ir se desligando do filho, deixando o filho e a filha tomar suas atitudes sozinho, porque como é outra pessoa, ele passa a formar com o tempo uma outra família. Portanto, não é mais a família do pai, a mãe, é a família do filho. Então, a gente precisa ver esses limites, essas responsabilidades, para não atropelar esse desenvolvimento do caráter, da vida, da responsabilidade dos filhos. Bom, realmente são poucas palavras, mas tudo isso eu sei é muito complicado, né? Porque é muito mais do que suprir com o pão, suprir com o alimento, suprir com a moradia e da escola e etc. Não, é uma infinidade de coisas que a gente precisa reconhecer diante de Deus, que precisa de muita sabedoria, graça de Deus. Deus abençoe a você e toda a sua casa e família, em nome de Jesus. Amém. Nos procure, Pastor Silas Rebouças Nobre, no YouTube, que você terá outras meditações pertinentes à família, em nome de Jesus. Amém.